Boa tarde a todos, todas e todes. Eu, Thiago Narciso, primeiramente agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje apresentando o meu Lafis. E a discussão que nós vamos realizar, ela é acerca da presença cristã nova na capitania de Minas Gerais do século XVIII, uma análise das motivações de atuação do Tribunal de Santo Ofício no Brasil. Então, a nossa discussão hoje ela vai estar permeada por 4 tópicos principais. Primeiramente, a gente vai estar fazendo um panorama geral dessa Inquisição, esse movimento que se estende desde o medievo e vai até a modernidade. Nós vamos fazer uma discussão também da Inquisição no Brasil e o Brasil com a possibilidade de uma nova vida para os cristãos novos, que essa figura a gente vai entender ao decorrer do trabalho. A gente vai analisar também a herança judaica nas Minas Gerais, durante esse século XVIII, que é o século do ouro, um século tão movimentado na capitania de Minas. E, por fim, a gente vai fazer uma discussão mais teórica da motivação da Inquisição, que quando a gente pensa em Inquisição, a gente pensa logo em bruxa, a gente pensa logo em heresias, a gente pensa numa hegemonia da igreja. Então, a gente vai fazer uma discussão teórica acerca desses estereótipos que estão permeados no nosso imaginário, beleza? Então, para iniciar, eu trouxe aqui uma citação caracterizando esse movimento da Inquisição moderna que a gente vai tanto trabalhar aqui. Então, essa citação foi retirada do Dicionário de Conceitos Históricos, que ela diz o seguinte: a Inquisição na Península Ibérica se tornou uma das mais importantes instituições de apoio ao estabelecimento e ao fortalecimento do Estado Nacional e da monarquia centralizada. O controle exercido sobre a sociedade era imenso, censurando livros e pensamentos. O controle do tribunal não se resumia aos cristãos novos, mas abarcava a todos, impondo formas de comportamento, principalmente sexual. A misoginia era uma das características mais fortes dessa instituição, que desde a Idade Média alimentava os discursos de medo e desconfiança contra as mulheres. Então, essa citação ela já serve muito para quebrar esse grande estereótipo que a gente tem, que a Inquisição foi um movimento medieval, um movimento de caça às bruxas, um movimento de repressão somente por parte da igreja. Na primeira parte da citação, a gente já percebe que a Inquisição está intimamente associada à figura do Estado Nacional moderno. E esse Estado Nacional que está buscando se estabelecer, está buscando uma hegemonia, está buscando força perante outros Estados nacionais. Esse que está delimitando suas fronteiras, estabelecendo seu exército e a sua religião oficial e a sua maneira de cerceamento populacional por parte do Tribunal de Santo Ofício, que é uma instituição regida pela Igreja. Então, vamos fazer uma discussãozinha sobre a Inquisição, um breve perfil histórico desse movimento. E aqui a gente tem uma tela do Francisco Goya, que é o Tribunal da Inquisição, que retrata um julgamento de um tribunal, e a gente vê bem destacado a figura dos judeus, com esse chapelão branco, essa roupa característica que os cristãos novos, os judeus, os cristãos novos utilizavam nos julgamentos dos autos da fé, que essa roupa era chamada de São Benito, beleza? Então, o que foi a Inquisição medieval? Não é possível a gente determinar com clareza o surgimento do movimento inquisitorial, porém é possível perceber que ele foi algo pensado pela Igreja e pelo Papado. Mas por quê? Porque durante o fim do século XIII, a doutrina cristã ela vinha sofrendo uma série de contestações, caracterizando então os contestadores como hereges. Então, a gente tem nesse século XIII, marcadamente no século XIII, porém se a gente recuar no medievo, a gente percebe isso desde o Império Romano, uma série de doutrinas errôneas, caracterizadas como doutrinas errôneas, uma série de doutrinas heréticas, doutrinas que modificavam o modulus operandi do cristianismo. A gente tem heresias como o catarismo e tantas outras. O próprio protestantismo vai surgir como uma doutrina herética, mas só que uma doutrina herética que vai dar certo. Hilário Franco Júnior traz isso pra gente. Então, a igreja ela vai sistematizar um tribunal, um órgão, para julgar e reprimir essas heresias, essas maneiras que eles viam como blasfêmias, como apostasias, etc., até vinculado a feitiçarias, etc. Então, a igreja
ela vai criar o Tribunal de Santo Ofício, que a gente chama de Inquisição hoje, de maneira a reprimir esses movimentos. Mas só que de início, a Inquisição medieval, que é essa Inquisição do século XIII, XIV, até um pouquinho anterior também, ela vai ser um movimento interno da igreja. Ela vai se debruçar nas práticas dos membros do próprio clero. Então, muitos dos perseguidos durante essa Inquisição medieval vão ser membros do baixo clero. Vão ser indivíduos que têm uma outra visão, que vão adquirindo uma outra visão da igreja. E as denúncias mais perceptíveis também vão ser de caráter moral, dos próprios membros do clero, porque muitos se desviavam dos seus próprios votos. Que a gente vai perceber denúncias como sodomia, bigamia, apostasia, feitiçaria e blasfêmia. Já a gente avançando um pouco mais no tempo, a gente tem que perceber também as individualidades da Inquisição moderna, porque se diferenciam muito esses dois movimentos. Porque a modernidade, como já foi dito, ela é marcada pelo surgimento do Estado Nacional. Esse que aliou forças com o Tribunal de Santo Ofício, que é esse que é criado por volta do século XIII, para fazer a imposição de um código moral a ser seguido por toda a população, principalmente da Península Ibérica. Então, a Inquisição medieval ela estava impondo um código moral a ser duramente seguido pelos próprios membros do clero interior da igreja. A Inquisição moderna ela vai abrir suas fronteiras. Ela não vai ficar reprimida somente à imposição moral dos membros do clero. Ela vai se aliar forças ao Estado Nacional. Esse Estado Nacional que está se legitimando, a Inquisição vai fazer força com ele, vai juntar força com ele para se legitimar também, legitimar o Estado Nacional e legitimar o código moral cristão a ser seguido. E esse movimento vai ser muito característico e muito forte na Península Ibérica. Península Ibérica é essa, Portugal e Espanha, que vão fazer a descoberta do Novo Mundo, que vai importar esse modus operandi para cá, para as Américas. Então, a Igreja, com o apoio dos Estados Nacionais, promoveram uma série de medidas restritivas aos judeus nesse período, que vão acabar ganhando um outro status, o status de cristão novo. Aqui eu elenco três momentos bem marcantes de repressão à população judaica, que é a população que vem sendo perseguida desde muito antes. Então, em 1215, a gente vai ter o Quarto Concílio de Latrão. O Quarto Concílio de Latrão ele vai ser uma reunião da igreja, onde eles vão determinar que a população judaica devia se aglutinar num só bairro, que a gente vai chamar isso de juderia ou judiaria, e para eles saírem desse bairro, eles teriam que andar marcados, eles teriam que colocar uma estrela de Davi no braço, ou andar com algum tipo de roupa característica que a gente vê no mercado de Veneza, a utilização do chapéuzinho vermelho. Então a gente já percebe que esses judeus estão sendo marcados e reprimidos lá em 1215. Marcados para saírem de suas casas, como Hitler vai fazer lá 7 séculos depois. Avançando um pouco mais no tempo, em 1492 a gente tem o Decreto de Alhambra, que vai ser um decreto promulgado pelos reis católicos, Fernando e Isabel, que esse decreto vai determinar a expulsão de todos os judeus do território espanhol. Muitos desses judeus vão migrar para várias partes da Europa, para a França, para os Países Baixos e vários outros lugares. Porém, a grande massa vai acabar indo para Portugal, porque geralmente era um lugar mais perto e de fácil acesso. Então, com essa grande leva de judeus indo para Portugal, em 1497 vai acontecer um movimento semelhante ao que aconteceu na Espanha. O rei Dom Manuel I vai determinar que todos os judeus que não poderiam mais viver em seu território, a não ser que eles se convertessem ao cristianismo. Os que não desejassem se converter teriam um tal dia e uma tal hora para poderem ir embora. Iriam até um porto, até um lugar específico, para poderem sair das fronteiras de Portugal. Porém, vai acontecer o movimento chamado batismo de pé, porque isso foi uma grande cilada. Os judeus que chegaram até esse lugar, eles foram todos batizados forçosamente ao cristianismo, ganhando o caráter agora de cristão novo. Então, a partir de agora, esses judeus eles vão ser determinados como cristãos novos. E isso vai determinar uma série de questões de violências identitárias e sociais que esse grupo vai estar sofrendo. Então,
por esses decretos, por esses concílios, a gente percebe que a perseguição moderna ela era muito mais sistemática. Ela incentivava a delação por parte da população, ou seja, você era recompensado se você denunciasse alguém que tinha práticas heréticas. E um outro fator é que a Inquisição não se caracterizava mais por apenas observar aspectos religiosos. Eles também observavam aspectos políticos, econômicos e sociais. Isso a gente vai perceber lá nas Américas, que isso vai ser uma marca muito forte da Inquisição aqui no Brasil, principalmente em Minas e no Rio de Janeiro. Então, a partir desse momento, quais são as identidades do judeu? A gente tem o cristão novo, que é o judeu convertido, geralmente à força ao catolicismo. Foi isso que aconteceu. O criptojudeu, que é o cristão novo, que ele, abertamente para a sociedade, ele é cristão, ele é católico. Porém, no seu íntimo, dentro da sua casa, com a sua família, ele vai continuar fazendo ritos judaicos, vai continuar fazendo jejum, não vai ingerir carne de porco, carne de lebre e etc. E a gente também vai ter o marrano, que é uma maneira pejorativa de se denominar um cristão novo durante a modernidade. E o marrano também ele vai demonstrar um sincretismo religioso muito grande que esse indivíduo estava vivendo. Isso a gente também vai ver exemplificado aqui na América. Então, obrigando todos os judeus a serem católicos, Dom Manuel não lhe tirou apenas a religião, tirou-lhes os costumes, as festas e os rituais, tirou-lhes as escolas, as sinagogas, os livros, tirou-lhes os idiomas, os nomes, despiu os judeus de toda a sua cultura. Se pudermos concentrar nossa mente, talvez possamos entender, ou melhor, sentir o que significou para milhares de pessoas terem de usar um nome falso, apagar suas raízes e esquecer que tiveram mãe, pai e avós. Vazios, os judeus começaram a construir uma segunda vida, carregando da antiga apenas o sentimento e as lembranças. Precisaram construir uma nova identidade, que não era nem cristã nem judia, e passaram para um outro lado da vida. Isso é o que vai caracterizar esse cristão novo, esse marrano e as práticas de criptojudaísmo. Que isso tudo a gente vai perceber aqui no Brasil, que vai ser denominada como a Nova Canaã, que o Brasil vai se tornar uma possibilidade para essa população judaica. E aqui a gente vê um judeu muito importante que vai vir ao Brasil, que é o Isaac Aboab da Fonseca, que ele vai ser o primeiro judeu, claramente judeu, que vai vir aqui para o Brasil. Então, por que o Brasil era tão cobiçado pelos cristãos novos? Porque ele era uma promessa de liberdade. A descoberta do novo mundo vai abrir novos horizontes e esperança para os judeus. Esses judeus que foram convertidos forçosamente, que agora respondem pela identidade, pelo nome de cristão novo. Então, mesmo que não existisse o Tribunal de Santo Ofício aqui na América Portuguesa, semelhante ao que tinha lá na América Espanhola, que tinha o Tribunal de Lima, etc., os cristãos novos ainda vão viver uma cultura do segredo, essas práticas criptojudaicas, pois a liberdade religiosa não era plena. Como a liberdade religiosa não era plena e existiam várias incursões de inquisidores de Portugal, principalmente de Lisboa, para as Américas, para fiscalizar e condenar práticas errôneas, as mulheres elas vão ser fundamentais na transmissão dos valores judaicos, porque elas cuidavam das crianças em casa e elas passavam as práticas e os ensinamentos, os ritos para os filhos mais novos e eles iriam propagando todas essas ideias. Então, a mulher ela vai ser o centro do foco da resistência da influência católica. O domínio holandês que a gente vai ter aqui no Brasil também, já no século XVII, vai ser essencial para o estabelecimento de uma cultura judaica no Brasil, pois com a liberdade religiosa que existia na região, possibilitou a criação da primeira sinagoga das Américas, a Kaal Zur Israel. Então, quando Maurício de Nassau determina uma liberdade religiosa no Nordeste, os judeus eles vão ter esse gostinho de liberdade, de poderem ser quem eles são, de negarem essa identidade imposta a eles forçosamente de cristãos novos, para poderem voltar a ser judeus, com liberdade, sem esse medo da Inquisição. Então, quais são as heranças judaicas em Minas? Como as Minas do Ouro receberam os cristãos novos e quais marcas eles deixaram? O que foi a ação inquisitorial na colônia e seus resquícios judaicos? As Minas do Ouro eram o centro econômico da colônia já no século XVIII. Por se tratarem de uma região etnicamente vista e economicamente interessante, vários foram os que tentaram enriquecer, inclusive os cristãos novos, que tinham o Brasil como essa possibilidade, essa nova Canaã. Então muitos vieram às Minas do Ouro para trabalhar, para poder obter riqueza.
E uma das maiores contribuições desses cristãos novos na América Portuguesa foi o itinerário geográfico, que era um caminho que conectava o Rio de Janeiro às Minas Gerais e servia de fuga para esses cristãos novos. Que esse caminho ele se utilizava de rotas de bandeirantes, antigas rotas de bandeirantes, que existiam vários pontos de apoio para os cristãos novos que quisessem fugir da Inquisição, que quisessem fazer esse caminho de maneira mais rápida, eles podiam seguir esse itinerário geográfico, que foi um documento realmente criado por comunidades judaicas da Europa, para poderem se deslocar mais facilmente aqui na América Portuguesa. E a ação inquisitorial nas Minas do Ouro, ela foi intensa. A gente tem denúncias de heresias heréticas judaizantes, concubinato, blasfêmia, bigamia, sodomia, etc. E essas práticas deveriam ser combatidas tanto aos olhos da igreja quanto aos olhos do Estado. A gente não pode esquecer essa relação que existe entre os dois na modernidade. Porque com essas práticas se colocava o risco ao discurso salvacionista que o Estado empregava na colonização. E logo era uma colonização católica. Então se reprimia essas práticas para poder fazer a manutenção da ideia colonial aqui na América. Então, afinal, quais são essas motivações da Inquisição? E por que é o cristão novo? Porque a figura do cristão novo, e principalmente nas Minas do Ouro. Aqui do lado a gente vê, né, um processo inquisitorial da Ana do Vale do século XVIII, apreendida no Rio de Janeiro. Então, quais são os motivos da perseguição? Primeiramente, a gente percebe claramente analisando os documentos, os processos inquisitoriais, uma motivação econômica. Muitos são os cristãos novos, os judeus, etc., que saem de Portugal, que tinham uma vida de comércio lá, que tinham uma vida estabelecida. Então, muitos vêm para a colônia com essa promessa de liberdade, às vezes com a promessa de riqueza, e muitos realmente conseguem enriquecer. E a Inquisição, aliada ao Estado Nacional, ela vai prender os mais ricos, porque a partir do momento que eles eram presos, eles tinham as riquezas confiscadas. Então, o Tribunal de Santo Ofício ele vai atuar com um viés, com um olhar econômico. Também é um olhar político. Porque a partir do momento que a figura do Estado Nacional e do Tribunal de Santo Ofício estão intimamente vinculadas, qualquer ação do tribunal ela é uma ação política. Ela é uma ação que tem um aval do Estado. A gente percebe na corte portuguesa que vários membros da nobreza eram inquisidores. Parentes do rei eram inquisidores. Então, dentro da política, dentro desse olhar político, a Inquisição também atuava. E atuava para ter presença no imaginário social, para se seguir um modo operandi católico, um ethos católico. Não se era aceito outro tipo de modo de vida a não ser o católico. E isso se fazia presença no imaginário social. Muitos cristãos novos se entregavam aos inquisidores por medo, porque a Inquisição era presente na mente das pessoas, buscando o quê? Uma hegemonia religiosa. Se queria somente o catolicismo na colônia, porque a corte é católica, entrando em conflito com essa nascente burguesia cristã nova. Muitos cristãos novos vão conseguir ser donos de engenho, ter posses e poder na colônia. Muitos vão conseguir cargos administrativos nas capitanias. E esses vão ser presos, esses vão ser caçados, porque eles propagavam doutrinas errôneas. A Inquisição faz essa contraposição às doutrinas errôneas, ao que eles denominam como doutrinas errôneas, que é o não católico. É o que propaga a religião de matriz africana, judaica e etc. Então, com esse olhar, a gente percebe que a Inquisição ela foi um movimento muito além do religioso, ela foi um movimento muito além do estereótipo que está impregnado no nosso imaginário social. Não foi um movimento que caçou só bruxa, não foi um movimento só por questões religiosas. A Inquisição ela foi um movimento multifacetado, ela foi um movimento muito forte por conta do Estado Nacional, por conta do caráter e das associações que ela fez. Aqui eu me despeço na minha fala, agradeço muito, segue as referências e muito obrigado.